Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos à nossa ministração semanal, mais uma oportunidade de nós encontrarmos uma direção de Deus para as nossas vidas. E nós estamos no último mês do ano de 2024, chegou dezembro, gente, olha só como passou rápido esse ano, né? Eu acho que nós temos essa sensação, sempre que eu converso com alguém, ela tem essa sensação de que os dias estão passando mais rápido, e parece mesmo, devido a essa grande correria, né, esse ritmo acelerado que nós temos em nossa vida, em nosso dia a dia, com tantas coisas para fazer, nós temos essa sensação de que a semana bem não começa, já está terminando e começando outra, um ano, ele bem não começa e já está chegando ao fim. Mas o fato é que nós estamos no último mês, querido, do ano de 2024, e nesse último mês, eu quero trazer uma série especial para te ajudar, queridos, a fazer uma contabilidade, uma reflexão desse ano que está terminando. Esse último mês ele é muito positivo, né? Ele nos ajuda justamente a trazermos essa reflexão, essa contabilidade, fazer nessa uma paradinha estratégica para que a gente pense na nossa vida, o que ela tem sido até aqui, como ela tem se desenrolado, e nós pensarmos em algumas áreas que talvez está trazendo algum peso para a nossa vida, e nós podemos pensar em como a gente vai resolver tudo isso. Então é um momento que cabe uma reflexão séria sobre tudo aquilo que nós passamos, as nossas decisões, aquilo que nós fizemos, né, as nossas ações, aquilo que falamos, e nós trazermos tudo isso como um material importante, uma matéria-prima importante para nós continuarmos construindo a nossa história, fazendo aquilo que está dando certo, fazendo que continue e também colocando alguns pontos finais em coisas que deram errado, que não foram as melhores decisões que nós tomamos. Então, dentro dessa proposta, a gente consegue alcançar um desenvolvimento em nossa vida, que é justamente uma das grandes propostas que o Senhor, nosso Deus, ele tem para a gente, querido, é que a gente passe constantemente por um desenvolvimento em nossa história, em nossa vida, e faz parte desse desenvolvimento nós fazermos essa reflexão de como foi o nosso ano, de como foram as nossas atitudes, quais foram as consequências das nossas decisões, das nossas ações, para que a gente possa, então, ter, queridos, esse desenvolvimento justamente em nossa vida, em nossa história, fazendo parte positivamente de nós e nos ajudando a construir um caminho mais importante, mais melhor à nossa frente no próximo ano, que da mesma maneira como esse ano está se findando nessa velocidade, ele também está chegando com uma velocidade que talvez na correria do dia a dia a gente não consegue fazer essa reflexão. Reflexão que é importante, né? Essa contabilidade é extremamente importante nós fazermos não só no final do ano, mas nós pararmos de vez em quando, né, dentro dessa correria que a vida nos impõe, e fazer sim essa reflexão, pensar um pouquinho com carinho sobre cada área da nossa vida e em como nós podemos melhorar, queridos, para que a gente possa a cada dia nós sermos um pouco melhor, uma versão melhor de nós mesmos. Então, isso é muito importante, mas nós precisamos ter um cuidado especial, como nós temos que ter, né? Cuidado em tudo aquilo que nós vamos fazer, um cuidado especial, para que essa reflexão que a gente vai fazer, né? Essa contabilidade, essas considerações, essa ponderação que a gente vai fazer sobre o nosso ano que está terminando, para que a gente não fique com isso como um peso para a nossa vida, ou então como se a gente jogasse fora todo esse material como se fosse algo descartável. Nunca o extremo ele vai ser algo importante, ele vai ser algo positivo. Nós temos que procurar sempre um equilíbrio dentro de tudo aquilo que nós fazemos, para que a gente possa ter uma vida mais leve, para que a gente possa ter uma vida onde essas considerações, essa ponderação, essa reflexão que eu vou fazer do meu ano, que ela acrescente de maneira positiva em minha história. Eu não posso ser ao mesmo tempo, né, fazendo uma reflexão como sendo um juiz ou um advogado de acusação
da minha história, onde eu elevo os meus erros, meus pecados, as decisões difíceis, né, que eu acabei tomando e que foram erradas e trouxeram algum tipo de consequência para a minha vida, como senhores da minha vida, e aquilo passe a justamente ser um carrasco dentro da minha história, trazendo peso, trazendo barreira, fechando portas, me fazendo não ver oportunidades que estão à minha frente. Mas também eu não posso ser condescendente com tudo aquilo que eu fiz, como se eu fosse também, né, um advogado de defesa corrupto, onde eu uso todas as coisas, né, que estão à minha mão, sejam justas ou injustas, honestas ou desonestas, para me justificar de alguma coisa que eu fiz, lançando fora a minha responsabilidade, né, a responsabilidade que me cabe naquilo que aconteceu. Nem o extremo de ser o advogado de acusação que vai só trazer peso, e nem o outro extremo de ser esse advogado de defesa corrupto que vai fazer de tudo para justificar as minhas ações, servem para que essa reflexão ela justamente sirva como algo positivo para acrescentar em minha história. Então, como que eu preciso encarar este momento especial que Deus me concede? Sim, Deus me concede para que eu possa refletir, fazer considerações, ponderações sobre como foi o meu ano e propor, talvez, algumas mudanças que serão importantes para esse novo ciclo que está à minha frente. Primeiro, queridos, nós temos que encarar essa ponderação, essas considerações de duas formas. Primeiro, pelo lado da disposição do nosso coração e também tendo algumas ferramentas para que a gente faça tudo isso de maneira correta, né? Que a gente realize esse processo e a gente realmente consiga tirar o melhor. Então, nessa série de ministração, dentro desse ano, esse mês de dezembro de 2024, eu quero trazer justamente falando desses dois pontos. Primeiro, quero começar hoje falando um pouquinho sobre a disposição que nós temos que ter dentro do nosso coração para que a gente faça uma reflexão, para que a gente faça uma ponderação e ela seja positiva para a nossa história. E no decorrer da nossa série, eu quero falar um pouquinho sobre as ferramentas que nós precisamos usar dentro dessa contabilidade, dentro dessa consideração, dessa ponderação, para que ela seja realmente positiva e acrescente algo na continuação da nossa vida. Então a primeira coisa que nós temos que nos preocupar, querido, que nós temos que olhar com carinho é a disposição do nosso coração. A disposição do nosso coração, ela não pode ser, como eu disse, como um juiz que está pronto a acusar, um advogado de acusação, né? Um promotor que está ali realmente com a intenção de colocar peso, de acusar esse réu, de nos fazer ficar prostrados e nos sentir completamente incapacitados diante de tudo aquilo que aconteceu na nossa história, e isso se tornar um peso, se tornar realmente algo que vai fechar portas importantes em nossas vidas. Mas também eu não posso ser esse advogado de defesa corrupto, né, que usa todos os meios que está à sua volta, à sua mão, para que a gente não seja, que não tenha nenhum, né, que não seja colocado nenhum tipo de responsabilidade sobre a nossa vida. Porque se eu também não sentir que eu sou responsável, se eu ficar me justificando o tempo todo, é também um impeditivo que vai fazer com que eu não use essa reflexão, essa consideração como algo importante para mudar a minha história. Então, como que eu preciso encarar? Qual que é a disposição do meu coração para que eu possa encarar essa reflexão, essa consideração, essa ponderação que eu vou fazer do meu ano 2024, de maneira que ela seja positiva, que acrescente algo realmente no novo ciclo que está à minha frente, como material, como matéria-prima que eu vou usar para melhorar, para desenvolver a minha vida. Queridos, eu quero compartilhar com você o que está escrito em Salmos, número 90 e o verso 12. Ali o salmista diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Querido, eu quero chamar a sua atenção para essa palavra, ensina-nos. E olha como ele fala, ensina-nos a contar os nossos dias. Ou seja, ele está se colocando diante da vida, falando com Deus,
como um aprendiz, como uma criança em idade escolar, onde ela aceita o aprendizado que o seu professor, que a pessoa que está ensinando ela está passando para ela. Ela realmente faz um esforço sincero de aprender com aquilo e ela permite-se ser corrigida quando ela erra, buscando então o caminho que faz com que ela possa acertar e tornar aquele conhecimento positivo em sua vida. É dessa forma como o Senhor espera que o nosso coração, que a disposição do nosso coração, que ela fique, que ela se apresente diante dessa reflexão do ano de 2024, queridos. Não simplesmente como algo para nos acusar ou algo que não tem valor, mas como um material especial de Deus, como algo que realmente vai acrescentar as nossas vidas. E para que eu possa não ser vítima nem de um extremo, nem de um outro, a forma como eu tenho que me apresentar, a disposição do meu coração é justamente essa do salmista aqui em Salmos número 90, o verso 12. Como um aprendiz, querido, nós precisamos nos colocar independente da nossa idade, do nosso conhecimento, da nossa capacidade, da nossa estrutura social, da nossa posição, da nossa questão financeira, mas nós precisamos sempre nos colocar como aprendizes da vida, olhando para a vida como essa grande escola realmente que a cada ponto, a cada momento está nos ensinando algo, queridos, que de vez em quando a gente tem que fazer uma pausa, uma parada estratégica e corrigir algo que de repente não foi o melhor para a nossa vida naquele momento. E esse momento, queridos, pelo qual nós passamos, ele vai servir para nos ajudar no ciclo futuro. Então a disposição do coração de quem vai fazer essa reflexão, essa ponderação do ano 2024 e quer que ela seja algo positivo para a sua história, é alguém que se coloca como um aprendiz da vida, alguém que tem um coração ensinável. Você percebe que a pessoa que tem um coração ensinável, ele se coloca diante da vida com humildade, queridos. Quando eu olho para trás e eu estou dentro de algum desses extremos sobre os quais eu já falei anteriormente, ou eu sou um advogado de acusação que só traz peso para minha vida e cobranças, culpa, ou eu sou aquele advogado de defesa corrupto, né, que está justificando, não importa como, todas as minhas ações, eu sempre estou munido, queridos, com a disposição do orgulho, aonde justamente eu estou deliberando sobre aquilo que aconteceu e somente a minha versão dos fatos, somente a minha visão é que conta. Afinal, é sobre a minha história que eu estou falando, então ninguém, inclusive Deus, não pode deixar nenhuma das suas considerações. Tudo da forma como eu estou vendo é justamente a única forma que eu tenho para ver, a única perspectiva que eu tenho para ver. Quando eu olho dessa forma, eu estou com a disposição no meu coração, eu estou sendo guiado pelo orgulho, queridos. E nós sabemos que desde o Jardim do Éden, nos nossos pais, Adão e Eva, o orgulho ele foi justamente algo que nos separou de Deus, mais longe ainda, né? Desde que aconteceu aquele desentendimento terrível no céu, aonde uma terça parte dos anjos foram expulsas do céu, que nós percebemos pela palavra do Senhor que foi justamente o orgulho que chegou ao coração daqueles seres e eles foram expulsos do céu, tornando-se hoje os nossos inimigos. Por isso nós precisamos sempre policiar o nosso coração, porque o nosso orgulho talvez ele não se mostre como algo que eu quero impor alguma coisa, mas ele também se veste de uma falsa humildade, né? Que é aquela, não, as coisas não são bem assim, e aí a gente começa então a abrir mão da nossa responsabilidade, ou então, coitado de mim, que aconteceu isso, fizeram isso, deixaram isso acontecer. E tudo isso, querido, é justamente o nosso orgulho, é a forma como nós estamos olhando e a gente está elevando a nossa perspectiva como a única coerente, a única que é certa sobre a reflexão que eu estou fazendo. Nunca funciona, o orgulho nunca funciona em nenhuma das nossas
áreas do nosso coração, da nossa vida, em nenhum dos momentos pelos quais nós passamos, em nenhuma das nossas decisões, das nossas atitudes, dos nossos pensamentos. Nunca, querido, o orgulho vai trazer algo positivo para nós. Sempre vai nos deixar parados, sempre vai nos colocar dentro de cadeias. A única forma de nós nos libertarmos é justamente acessando o coração do nosso Pai. E o coração do nosso Pai nós não acessamos pela força, porque nós nunca seremos poderosos como Ele para nós conversarmos de igual para igual. O coração do nosso Pai nós só podemos acessar por meio da humildade. E essa humildade, queridos, de olhar a vida e saber que aquilo que eu posso imaginar sobre o que aconteceu não é a única resposta que tem, não é a única forma de encarar, não é a única forma de eu ver e procurar, até mesmo se eu não consigo me libertar de uma acusação, ou então se eu não estou assumindo a minha responsabilidade, procurar ajuda realmente, para que eu possa, em Deus e com as pessoas que querem me ajudar, que estão ao meu lado, para que eu possa fazer uma reflexão, uma consideração que vai trazer algo positivo para a minha história. E isso, querido, é extremamente importante, manter o nosso coração como um aprendiz. E quem é esse aprendiz? É alguém que olha para a sua história com total humildade, sabendo que não é um ser perfeito, sabendo que tem muito para acrescentar, para aprender, para se desenvolver, mas que está sim nessa jornada. E não abriu mão, eu sou imperfeito, então eu vou fazer as coisas imperfeitas. Não, ele está nessa jornada de a cada dia se desenvolver um pouquinho mais, porque a nossa proposta é nós sermos semelhantes a Cristo Jesus. Então a disposição do seu coração é essa do Salmo 90 e o verso 12. Se você for fazer essa reflexão, faça com ela, ensina-nos a contar os nossos dias. Então ensina-me, Senhor, eu fazer essa reflexão, contar os nossos dias é fazer essa reflexão justamente para que a sabedoria alcance a minha vida e o meu coração, e dessa forma eu consiga ser uma pessoa melhor a cada dia, nesse novo ciclo que está à minha frente. Queridos, fazendo isso, você vai trazer bênção para dentro da sua casa, para dentro da sua vida. Você vai perceber que a vida vai se tornar um pouco mais leve. E nós começamos então justamente com a disposição do nosso coração. E para as próximas ministrações eu quero trazer algumas ferramentas que você pode usar dentro dessa disposição para te ajudar nessa reflexão, nessa consideração que você vai fazer dentro desse mês do ano que está se findando. Deus abençoe a sua vida e abençoe a sua família.